estou aqui para passar para vocês, na continuação, um pouquinho mais sobre legislação de trânsito. Estamos em dias difíceis, estamos em dias em que não se pode ter aula presencial por conta do coronavírus que está aí atormentando, né, a tranquilidade da população, mas nós vamos estar passando para vocês aqui, ó, através dessas videoaulas, um pouquinho a mais do conhecimento de legislação de trânsito, beleza? Meu nome é Gilson Rodrigues, sou instrutor teórico técnico e prático de direção veicular. Hoje nós vamos estar falando sobre os processos administrativos. Vamos entender o que são esses processos administrativos. Eles são as etapas, o passo a passo que uma infração de trânsito vai percorrer até que ela de fato seja convertida em penalidade ou de fato seja arquivada. Tá ok? Então nós vamos entender da seguinte forma. Primeira coisa que acontece é a autuação da infração. Você já deve ter ouvido falar, às vezes, uma pessoa ou outra, algum conhecido, um amigo, ou até você mesmo, dizer que um policial te multou. Gente, primeira coisa que a gente vai entender é que uma multa, ela é uma penalidade. O policial, ele não é autoridade de trânsito, ele é um agente da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, ela é o órgão executivo, tá? É aquele órgão que aplica a penalidade. Nesse caso, vamos imaginar, por exemplo, o Detran, por exemplo. O Detran, ele aplica penalidade, então ele é um órgão executivo, ele é uma autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, ele é aquele que vai fiscalizar quando ele perceber que houve um cometimento de uma infração de trânsito, ele vai fazer o quê? Ele vai lavrar o auto de infração, ou seja, ele vai fazer a autuação da infração. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai entender é isso. A autuação da infração é o registro da infração, comprovada pelo agente de trânsito ou por equipamento eletrônico. Por exemplo, você passou com excesso de velocidade onde há um radar, por exemplo. Estava demarcado 60 km por hora, você passou a 70, por exemplo. Ali não ocorreu, num primeiro momento, a multa. Ocorreu a autuação da infração. Nesse caso, a autuação foi feita por um equipamento eletrônico. Bacana? Essa autuação, ela é aplicada não somente por policial, né? Ela pode ser aplicada por qualquer servidor civil, estatutário ou seletista, ou policial militar designado pela autoridade de trânsito. Então, por exemplo, se você foi autuado porque estava andando sem cinto de segurança, por exemplo, estava dentro do município, quem te multou foi a Secretaria Municipal de Trânsito, por exemplo. Olha só, não foi um policial, né? Então, observe que não é somente policial que faz a autuação. Um agente de trânsito, que não é militar nem nada, fez a autuação. Por quê? Porque o órgão executivo delegou a esse agente de trânsito, né, essa autoridade para poder estar fazendo a autuação. Beleza? Então a autuação nada mais é do que o agente de trânsito fazer a notificação ali através do auto de infração e repassar para o órgão executivo o cometimento da infração. Ou seja, o agente de trânsito está comunicando ao órgão executivo que houve uma infração de trânsito. Beleza? O segundo momento agora vai ser a notificação. Existem dois tipos de notificações. A primeira notificação é a notificação da autuação. Né? Há de se entender que quando o agente de trânsito, por exemplo, ele te autua pelo cometimento de uma infração de trânsito, você pode ou não assinar a autuação da infração. Você é obrigado a assinar essa autuação? De forma alguma. Você não é obrigado a assinar essa autuação. Qual que é a diferença? Se você não assinou a autuação, então você vai receber posteriormente, via remessa postal, uma notificação te comunicando que você foi autuado. Agora, se você assina, nesse exato momento você já está se declarando notificado. Beleza? A única diferença é essa, tá? Você não assinando, você está ganhando um pouco mais de tempo, até porque o órgão executivo vai ter que se dar o trabalho de te enviar por remessa postal a notificação da autuação. Beleza? Então, nesse primeiro momento, quando você recebe a notificação da autuação, isso não quer dizer ainda
que você recebeu uma multa. Você está recebendo um comunicado, ou seja, o órgão executivo está te comunicando que você cometeu alguma infração de trânsito, ou que o órgão está ciente de que houve um cometimento da infração de trânsito. Nesse caso, você tem 15 dias para fazer o quê? Para fazer a sua defesa prévia. O que é a defesa prévia? Nada mais é do que a constatação, ou seja, a averiguação nos dados da autuação para verificar se está tudo correto ou não. Aquela pessoa que estava ali é você mesma? Né? Não foi eu que cometi a infração, uma outra pessoa estava conduzindo meu veículo. Então, beleza, então na defesa prévia você vai fazer o quê? Transferência da pontuação para uma outra pessoa, de uma possível pontuação que possa haver no futuro, se for detectado pelo órgão executivo que aquilo realmente é passível de penalidade. Então, nesse primeiro momento, o que vai acontecer? A notificação da autuação, ou seja, você está sendo comunicado pelo órgão executivo de que você cometeu uma infração de trânsito. Aí, nesse período de defesa prévia, nesses 15 dias, você poderá comunicar o órgão executivo de trânsito quem que era realmente o real condutor do veículo naquele momento. Isso na própria notificação da autuação tem ali o formulário para que você possa comunicar ao órgão executivo de trânsito quem era, né, quem vai se declarar ali como real condutor. Então, no caso, quem se declarar como real condutor é para onde será transferida a pontuação quando, né, posteriormente vier a pontuação relativa à penalidade. Agora vale lembrar que existem infrações de trânsito, existem situações que não vão permitir, por exemplo, uma declaração de real condutor, uma outra pessoa assumir a responsabilidade por infração. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa ela pega e por ter sido flagrada, vamos supor, o excesso de velocidade. Excesso de velocidade não é flagrante, ou seja, o agente ele não vai te parar, te pedir habilitação e documento do veículo para te identificar. Então, nesse caso, não tem como identificar se era realmente você ou não que estava dirigindo aquele veículo, né? Então, o que vai acontecer? Se por um acaso não for constatado quem estava dirigindo, você vai poder identificar quem era realmente que estava conduzindo aquele veículo. Agora, tem pessoas que fazem o quê? Utilizam de má fé para mudar. Vamos supor, a pessoa comete a infração, mas porque ela já tem uma quantidade de pontos que uma nova pontuação poderia prejudicá-la com suspensão da CNH, por exemplo, ou ser uma CNH, uma permissão para dirigir, em que não pode ter determinadas infrações, a pessoa vai e mente, né, colocando outra pessoa para que assuma a responsabilidade por ela, tá? Vai ser transferida a pontuação? Sim, de fato, se não for identificado, se o órgão executivo de trânsito não conseguir comprovar que houve uma má-fé, vai ser transferido a pontuação, mas não é o ideal a se fazer. O ideal é não cometer a infração, tá ok? Muito bem. O órgão responsável, ele expedirá no prazo máximo de 30 dias a notificação. Agora tem um detalhe importante. Se por um acaso o seu endereço não tiver atualizado junto ao órgão executivo de trânsito, porque isso é uma responsabilidade sua enquanto condutor. Se o seu endereço não tiver atualizado, pode ser que o órgão executivo não consiga te comunicar daquela infração. Se ele não te comunicou daquela infração, porque o seu endereço não está atualizado, isso vai ser um problema para o proprietário do veículo. Porque ele não vai ficar sabendo, vai passar o prazo, vai estourar o prazo da defesa prévia, tá? Então, se a notificação ela for devolvida por falha no endereço, ela não vai ser considerada inválida, não. Ela vai ser considerado como se o condutor tivesse sim sido notificado, tá ok? Muito bem. A assinatura do infrator vale como notificação e o infrator não é obrigado a assinar a autuação. A única diferença, como eu falei para vocês anteriormente, é que ele assinando, ele está se declarando notificado. Agora, quando você recebe a notificação, você tem esse prazo de 15 dias para a defesa prévia. Essa defesa, ela não vai analisar o motivo do cometimento da infração, vai apenas conferir se todas as anotações do auto de infração estão corretas, tá? Se tiver algum absurdo ali que possa sugerir o arquivamento do auto de infração, ele vai ser considerado nulo, né? Por exemplo, aquele endereço não existe, o veículo, a anotação da placa ficou errada, entendeu? Agora, passando esse período de defesa prévia, aí a gente vai passar para quê? Se ela for entendida que realmente houve
penalidade, o órgão executivo, mesmo após a defesa prévia, considerou que houve de fato a penalidade, então ele vai fazer o quê? Ele vai enviar uma nova notificação. Essa segunda notificação, verifica que são duas. A primeira que a gente recebeu foi de autuação. Essa segunda notificação é a notificação de penalidade. Então, observe que nesse momento, a partir de agora, já há a penalidade. O órgão executivo entendeu que aquilo ali foi infração mesmo, vai ser mantida, mesmo após o período de defesa prévia. Então, agora já virou penalidade. Então, a partir desse momento, abre-se o prazo de 30 dias para o suposto infrator, né, poder apresentar um recurso. Esse recurso ele é apresentado numa junta, ela é chamada de JARI, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Todo órgão executivo que aplica a penalidade, ele tem que ter dentro dele uma JARI, tá ok? Então, você tem 30 dias, vai lá e entra com recurso junto à JARI. Agora um detalhe, se por motivo de 30 dias, se por um prazo, por qualquer motivo, dentro de um prazo de 30 dias, esse recurso ele não foi julgado, que a autoridade que impôs a penalidade ela tem que conceder um efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele é o quê? Durante o período que está tramitando o recurso, né? Durante o período em que a autoridade não conseguiu ainda julgar esse recurso, a autoridade ela vai ter que retirar temporariamente do sistema, ou seja, do prontuário daquele infrator, a pontuação. Então, durante esse período não vai ter pontuação até que a JARI consiga fazer o julgamento deste recurso. Bacana? Agora a gente tem duas situações. Quando você apresenta o recurso junto à JARI, não é só ir lá e falar, eu não concordo com essa pontuação, não concordo com essa penalidade e pronto, isso vai ser resolvido. Não, você vai ter que fazer menção ao Código de Trânsito Brasileiro, né? E se basear na lei através de artigo X, artigo Y do Código de Trânsito, do porquê que aquela penalidade não deve ser aplicada. Tá? Agora veja bem, a JARI ela tem duas situações. Ou ela vai te dar o deferimento desse recurso, ou seja, vai ser arquivado e você se livra da penalidade, ou a penalidade vai ser mantida. Beleza? Se a penalidade for mantida, você poderá, né, como quem cometeu a infração, você poderá entrar com recurso em segunda instância contra a decisão da JARI. Olha só, você perdeu lá na JARI, a penalidade vai ser mantida. Vamos imaginar, suspensão do direito de dirigir. Então o que você vai fazer? Você vai lá, eu ainda continuo discordando dessa penalidade, então eu vou entrar com recurso em segunda instância contra essa decisão. Os órgãos para recursos em segunda instância, ele vai ser o seguinte: se no caso de infrações de natureza gravíssima, com suspensão da CNH por mais de 6 meses, cassação da CNH, ou em se tratando de rodovias federais, quem vai ser o órgão de segunda instância vai ser o CONTRAN. Beleza? Lembra lá no nosso primeiro dia, lá na nossa primeira aula, quando a gente foi falar do Sistema Nacional de Trânsito, que a gente tem o Conselho Nacional de Trânsito? Então, ele é um órgão recursal. Depois vocês voltam lá, assistem o primeiro vídeo para dar aquela relembrada nas atribuições do Conselho Nacional de Trânsito. Tá ok? Então, se for em caso de infrações cometidas em rodovias federais, ou saindo das rodovias federais e passando para o âmbito do Estado agora, se for infrações gravíssimas, com suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses ou cassação da CNH, quem que vai ser o órgão recursal? CONTRAN. Beleza? Então, olha só, todas as infrações cometidas no âmbito da União, ou seja, da Federação, ou seja, rodovias federais, CONTRAN. Infrações cometidas no âmbito do Estado, algumas o CONTRAN também assume. Quais são? Infrações gravíssimas, com que tenha suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses ou cassação da CNH. Bacana? Agora, se não foi nessas situações, se a infração foi cometida no âmbito do Estado ou do município e não tenha tido essas gravidades, aí o órgão em segunda instância será o CETRAN. Bacana? Beleza. Então é isso. Hoje uma aulinha um pouco mais curta, mas para que vocês entendam como que funciona o processo administrativo. Vale relembrar que pode cair como questão de prova a seguinte pergunta: a quem caberá interpor recurso contra as decisões da JARI? Veja bem,
a quem caberá interpor recurso contra as decisões da JARI. Então a gente imagina o seguinte, olha só, a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, se ela der o provimento de recurso a favor do infrator, o órgão executivo que aplicou a penalidade poderá discordar e entrar com recurso em segunda instância. Da mesma forma, se o órgão executivo que impôs a penalidade perder ou ele ganhar, o infrator também poderá entrar com recurso em segunda instância. Então, o infrator nem sempre vai entrar com recurso em segunda instância. Às vezes ele desiste ali no meio do caminho mesmo. Agora, o órgão executivo que aplicou a penalidade, ele sempre vai até a última instância. Tá? Então vale lembrar, se aparecer uma pergunta que ele questione da seguinte maneira: a quem caberá interpor recurso contra as decisões da JARI, a resposta correta deverá ser qual? A autoridade que impôs a penalidade ou ao agente que cometeu a infração de trânsito, ou seja, ao condutor infrator. Beleza? Galerinha, por hoje é só. Se gostou do vídeo, se foi bem explicado, se você conseguiu entender um pouco sobre o processo administrativo, dá aquela força, vai aí embaixo, aperta lá no like, lá, ó, aquilo ali ajuda, dá uma força pra gente lá, pra dar uma relevância no canal e o YouTube continuar sugerindo os nossos vídeos para mais pessoas, tá ok? Se inscreva, clica no sininho e aquele abraço. Tchau, obrigado!